Na prática forense, que aí é o tema deste vídeo, observamos casos de inversão do ônus da prova. Eu nem estou falando desses casos em que a jurisprudência reconhece que cabe ao réu provar a excludente de ilicitude. Isso é algo corriqueiro, é algo basilar. Há vários julgados de vários tribunais que dizem que não se aplica a legítima defesa porque o réu não se desincumbiu do seu ônus de provar a excludente de ilicitude. Eu nem estou falando disso por enquanto. Em outro vídeo vamos tratar mais desse assunto. Eu estou falando de casos em que o Ministério Público não tem que provar absolutamente nada. Alguém é preso em flagrante e acabou. A pessoa tem que provar que não praticou o fato. A pessoa tem que provar, aquele investigado, aquele réu, tem que provar que não havia o elemento subjetivo ou que ele não executou a ação típica ou qualquer outra coisa. Há vários casos assim. O ônus da prova, nesses casos, sobretudo de crimes patrimoniais, acaba sendo invertido. Isso é muito comum, por exemplo, no crime de receptação. O indivíduo é encontrado com o objeto que é produto de crime, o objeto que foi furtado, que foi roubado, enfim. Ele é encontrado com esse objeto. A partir daí, o Ministério Público não tem que fazer quase nada. O juiz exige praticamente que a defesa demonstre que aquele objeto foi adquirido de forma lícita, foi adquirido sem o dolo de receptar. Foi adquirido por um valor justo, por um valor correto, que nem dá a ideia de um dolo eventual, nem dá a ideia de uma receptação que tenha, de fato, uma intenção de lucrar. Portanto, o ônus é invertido. Se antes o Ministério Público deveria provar que a pessoa adquiriu aquela coisa, adquiriu sabendo que era produto de crime ou podendo saber, enfim, que havia o elemento subjetivo, agora inverteu. Cabe à defesa provar que não houve receptação. E isso é muito contraditório, porque o Ministério Público faz a alegação inicial. E aí, se quiser aplicar o artigo 156 do Código de Processo Penal, essa é a hora. Então, o Ministério Público faz a alegação inicial dizendo: fulano praticou o crime de receptação, adquiriu uma coisa por um valor muito incompatível com a realidade e, portanto, ele sabia que era produto de crime. Só que o Ministério Público não prova que sabia que era produto de crime, não demonstra a exteriorização desse elemento subjetivo. E na sentença vem o que é pior de tudo. Na sentença vem dizendo: o réu não se desincumbiu do ônus de provar que não sabia que aquela coisa era produto de crime. Então não é o Ministério Público que tem que provar tal coisa, é o réu que tem que provar não tal coisa. É algo muito preocupante esse tipo de situação. E isso em todos os crimes patrimoniais mais corriqueiros, como por exemplo no crime de furto também. Quando alguém é encontrado com um objeto furtado, se não responde por receptação, como nesse caso que eu falei antes, responde por furto. E pelo mero fato de ter a posse daquele objeto. A posse gera uma espécie de presunção de furto, como se ter a posse de um objeto furtado significasse a subtração daquela coisa. Nos crimes patrimoniais, há praticamente uma inversão do ônus da prova quanto à autoria, porque o crime passa a ser atribuído àquele que tem a coisa. Ninguém questiona se ele adquiriu a coisa subtraindo, no furto, por exemplo, portanto, ou se adquiriu por receptação, ou se achou a coisa no chão, ou se comprou aquela coisa por um valor compatível, que, portanto, exclui a receptação. Isso não é questionado. Foi encontrado com a coisa pouco tempo depois do crime, alguns minutos, meia hora depois do crime, então provavelmente foi ele que subtraiu. E o Ministério Público não precisa mais provar a subtração. O verbo do crime de furto é subtrair. Subtrair a coisa ali é móvel para si ou para outrem. Mas o verbo subtrair não precisa ser provado. Passa a ser a defesa que tem que provar que não houve o verbo subtrair, que não foi praticada a subtração. É uma total inversão de valores aqui, porque a defesa já sofre com esse artigo 156 do Código de Processo Penal, que, na minha visão, tem que ser lido à luz da Constituição,
E além disso, o Ministério Público, em alguns casos, nem recebe a aplicação desse artigo 156 do Código de Processo Penal, como nesses crimes patrimoniais. A prisão em flagrante dá ao Ministério Público uma faculdade, pode escolher entre denunciar por furto ou por receptação, tanto faz, e qualquer uma das duas imputações cabe à defesa provar que o réu não praticou aquele fato. Ah, mas ele foi encontrado com o objeto 20 minutos depois do crime. Pois bem, então o Ministério Público tem que provar que ele praticou a subtração. Caso contrário, não pode denunciar por furto. Isso é muito corriqueiro na prática forense.